Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui então para começarmos, nossa primeira live sobre a questão do mundo medieval, né? Então já vou agradecendo aí aqueles que estão aí entrando, Flávia, Dr. Pacheco, a Dai Brasil. Muito obrigado pela presença de vocês, que a gente possa ter essa noite aqui, esse diálogo, esse bate-papo, né? Então eu pediria que vocês, quem pudesse aí, fosse compartilhando, convidando outras pessoas, para que nós possamos aí ter um momento de reflexão, de análise sobre essa questão do mundo medieval. Hoje que eu vou falar sobre essa questão da fé, ou seja, o que significa a centralidade da fé no mundo medieval e o que significa dizer que esse mundo medieval também é o mundo do simbolismo, tá bom? Então, repito, mais uma vez, vou dando boa noite aí a todos que estão entrando, a Juscelia, o Leandro, o pessoal que já estava aí. Muito obrigado pela presença de vocês, tá certo? E mais uma vez eu peço, se você puder, avise outras pessoas, convide outras pessoas, dizendo aí que a nossa live está começando, essa primeira live, o Felipe aí, Wesley, Pacheco, saudade aí. Espero poder reencontrar em breve vocês. Alisson aí do Mato Grosso, né? Muito obrigado mesmo pela presença de vocês e que a gente possa, aproveitar bem essa noite. Eu vou deixar essa live gravada, tá certo? Ela vai ficar aí gravada no meu Instagram e quem quiser, enfim, assistir depois, fica à vontade, né? E repito, espero que ajude a todos nós, né? Bonezan, boa noite, a todos aí. E nessa live eu pediria, que a gente fizesse toda uma interação, ou seja, conforme eu for explicando e falando, deixa aí as suas perguntas, as suas considerações, que nós vamos procurando esclarecer na medida do possível aquilo que vocês sugerirem, a partir da temática que nós vamos desenvolver aqui, tá certo? Então, vamos lá, já tem o pessoal presente, outros vão entrando, se Deus quiser, e aí a gente vai conversando. Então, vejam bem, quando nós falamos do mundo medieval, é muito comum, como todos nós sabemos, toda aquela expressão que se usa muito, o período das trevas, o período de obscurantismo, de superstição. Infelizmente, ainda muitos livros de história, muitos professores, seja no ensino médio, seja na universidade, ainda faz essas referências e essa ideia de que o mundo medieval ele realmente foi um grande problema. Ora, hoje eu gostaria de salientar três coisas, trabalhar três coisas. Primeiro, uma coisa muito basilar, muito elementar, mas que nem todo mundo às vezes tem essa clareza, ou seja, quando nós falamos de período medieval, ou de Idade Média propriamente dita, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de um período, segundo muitos, que começaria ali mais ou menos no final do século V, tá? Da era cristã, e iria mais ou menos até meados do século XV. Então é muito comum alguns colocarem esse período da história dentro desse contexto aí, de vários séculos, enfim, quase 10 séculos, etc. Só que é muito complicado você pegar o período medieval e colocá-lo dentro de um período tão longo, tão extenso, como se não existisse todo um processo de diferenças no interior desse período histórico. Então, assim, infelizmente as coisas não são tão simples assim, Ou seja, não adianta dizer que a Idade Média vai ali do final do século V, enfim, um pouquinho antes, etc., com a questão da invasão dos bárbaros, e vai até meados do século XV, enfim, com a questão da queda do Império no Oriente, etc. Então, nesse período todo, nós temos muitas diferenças. Por isso que alguns vão colocar que o mais correto seria talvez dizer que nos primeiros séculos ali, nós tivemos muito mais um período de transição, de preparação para realmente o advento do mundo medieval. Então, quando nós pegamos,
por exemplo, o século VI, o século VII, oitavo, nono, enfim, até o século X, nós teríamos então um período de preparação, né? Teria todo um período de preparação ali. E a Idade Média propriamente dita, ou seja, o contexto medieval, a cultura, o pensamento medieval, ele se estruturaria, se manifestaria muito mais fortemente ali no século XI, XII, XIII, ou seja, ali no miolo, né, desse contexto todo do desenvolvimento histórico desse período. Então muitos colocam isso, ou seja, houve um longo período de preparação, de transição do mundo antigo para o mundo medieval, e depois você tem de fato a Idade Média propriamente dita nesse contexto mais do século XI, XII, XIII, e aí alguns colocam que nós também teríamos uma terceira fase, que seria justamente o quê? A partir aí de meados do século XIV, do século XV, nós teríamos justamente já um processo de finalização, de decadência, digamos assim, desse mundo medieval. Então muitos colocam, né, ou seja, essa tripartição, digamos, ou essa tríplice dimensão do desenvolvimento histórico medieval, mostrando então que nós teríamos tido um momento, né, de preparação, outro momento, né, no sentido da Idade Média propriamente dita, e depois um período mais de finalização de decadência. Porém, além desse elemento, é importante frisar também que quando nós analisamos ali aquele contexto, né, do século XI, XII, XIII, alguns autores também dizem que nesse contexto medieval, onde a cultura medieval, o pensamento medieval estaria mais nesses 3 séculos, apareceria mais ali, de uma maneira muito mais enraizada, estruturada, articulada, nós também teríamos uma tripartição. Nós também teríamos ali, né, um momento onde no século XI vai se tomando cada vez mais consciência no sentido, né, do débito, daquilo que o homem medieval, que o mundo medieval recebeu, né, ou seja, do legado que chegou até eles, né? E, portanto, o século XI seria mais esse século de contexto, de tomada de consciência daquilo que se recebeu, né? E do reconhecimento, digamos assim, desse débito, dessa dívida para com, né, toda uma tradição anterior. Sendo que no século XII nós teríamos jamais ali todo um rigor, toda uma estruturação, né, um vigor, né, muito intenso. Ou seja, o século XII já não seria mais simplesmente uma questão de reconhecer esse débito, de ver como de fato vai se articular aquilo que se recebeu com toda a realidade ali do momento presente, mas você já tem realmente uma síntese, um vigor, uma estruturação muito intensa, né? Então, se o século XI é o século, por exemplo, de Santo Anselmo, o século XII é o grande século de São Bernardo, de Abelardo, etc. E aí teríamos depois o século XIII, propriamente dito, que é considerado muitas vezes esse cume, esse ápice do desenvolvimento do pensamento medieval, da escolástica propriamente dita. Então veja que, finalizando esse primeiro ponto, nós teríamos, veja bem, 3 momentos no sentido amplo, né, do período medieval. O período de preparação ali dos primeiros séculos, né, do século VI até o século IX e X, depois essa estruturação e essa manifestação do mundo medieval propriamente dita, da sua cultura, do seu pensamento, que é o século XI, XII, XIII, e depois o período de decadência, né, que já é meados do XIV no XV, isso no sentido amplo. Porém, muitos autores pegam ali esse miolo da Idade Média, que é o século XI, XII, XIII, dizendo que, olha, o século XI foi o século de tomada de conhecimento e de reconhecimento, né, tendo essa consciência de que, olha, muita coisa recebemos e já é uma tentativa de síntese, né, de se estabelecer uma síntese com todas as questões lá do momento presente, com essa tradição que se recebeu. E o século XII, aí já seria realmente um século muito bem estruturado, né, de vigor, de força, onde você já vê ali toda uma síntese extremamente elevada, feita por determinados pensadores, e o século XIII seria o ápice disso. Tá? E quando nós adentramos realmente o mundo medieval, muitas coisas nos chamam a atenção. Então, o primeiro desafio é esse, né? Ou seja, a grande questão, com certeza,
uma carga muito forte de leitura negativa sobre o mundo medieval. A própria expressão Idade Média já mostra isso, né? Ou seja, algo que foi ali, começou a ser configurado por determinados autores do período da Renascença, e depois também no contexto, né, do mundo moderno, da própria questão da Revolução Francesa, enfim, essas ideias de que você tem o período antigo, né, você tem toda a questão da racionalidade, toda aquela questão extremamente elevada do mundo grego, do mundo romano, depois vem um período mediano de transição, que não diz muita coisa, e depois a retomada dessa cultura. Então, os renascentistas, quando colocam isso, eles querem mostrar justamente isso. Olha, o que interessa, onde houve realmente toda uma luz da razão, onde houve todo, digamos, um pensamento extremamente elevado, foi mais mundo antigo, né? Então, quando se fala de Idade Média, é a ideia de algo mediano e algo que está no meio, mas que não foi muito importante. Ou seja, e nesse sentido, se a gente for ver, é interessante porque a própria expressão Idade Média, ela é um pouco confusa, porque se Idade Média pressupõe aquilo que está no meio, que é transição, ora, com exceção daquilo que foi o primeiro, todo o período de história está entre, né, algo que veio antes e algo que veio depois. Então, por isso que a expressão Idade Média não quer dizer só isso, não é? Quer dizer só algo que é transitivo, está no meio entre um antes e um depois. Tem também uma conotação valorativa, ou seja, é a ideia de algo mediano, que não é tão importante, tão elevado, que não teve coisas tão profundas, né? Mas que no fundo o que interessa o anterior, que era o mundo antigo, ali sim houve toda uma cultura extremamente esplendorosa, e aí, enfim, a ideia dos renascentistas, de muitos, né? Vamos retomar então esse mundo, essa cultura greco-romana, principalmente os seus elementos pagãos, deixando de lado ali os elementos cristãos, tá? E aí, a partir disso, foi se estabelecendo, sim, toda uma ideia, né, de que a Idade Média era não só mediana, mas um período obscurantista, confuso, um período das trevas, onde não teve ciência, não teve filosofia, onde o pensamento e a razão foi deixada de lado, etc. e tal, né? Mas eu não gostaria tanto de só discutir isso. Eu gostaria de frisar um pouco justamente as características do mundo medieval, né? E repito, você possa ir deixando sua pergunta, as suas dúvidas, né? Eu vou procurar responder, ou seja, vamos fazer uma live interativa, né? Participativa, deixa aí sua dúvida e pergunta e a gente vai conversando, né? Mais uma vez agradeço aí a presença de todos, que você possa ir convidando aí outras pessoas e avisando que a nossa live está acontecendo, a primeira live, né? Amanhã à noite, segunda noite, terça noite, vai ter novamente, né? Ou seja, uma sequência de formação, de conversa sobre essa questão do mundo medieval. Eu que faço parte, né, da Sociedade Internacional para o Estudo da Filosofia Medieval, faço parte da brasileira também, e há muitos anos venho estudando esse mundo medieval, principalmente o pensamento patrístico, né? E a questão da escolástica, né? Então, a grande questão aqui é... O Everton coloca essa questão com o YouTube, não sei o quê. Depois eu posso ver isso, Everton. Aí a gente... Eu realmente, assim, eu não tenho tanto conhecimento sobre essas coisas, eu reconheço realmente. Agradeço a dica, né? E aí posso ver a possibilidade disso, mas enfim, teria que pedir ajuda para alguém. Então, retomando aí a nossa questão, o que acontece? A primeira coisa que a gente vê claramente quando se fala de Idade Média é a presença, né, da questão da fé, tá? Então, de fato, é muito importante, né, que a grande questão, né, a Juscelia pergunta aqui, uma dúvida que tenho deste período é sobre a infância. Dizem que essa fase não era desprezada. Sim, o que acontece, Juscelia? Existe muitos historiadores que colocavam que no período medieval, e também até às vezes no período antigo, alguns colocam, que a categoria de criança, de infância, não existia e não era levada em consideração. Isso é falso, né? Ou seja, isso é uma coisa que muitas vezes historiadores e, enfim, professores de filosofia, às vezes, também vem repetindo. Então, repito, é aquela ideia que talvez se deve muito àquilo que o Rousseau já vinha dizendo no século XVIII, né, no Emílio e outros textos,
de que a criança era tratada como se fosse um adulto em miniatura, né? Então, dessa questão de que a criança era tratada como um adulto em miniatura, foi se desenvolvendo essa ideia de que a noção de criança, a noção de infância propriamente dita não existia, principalmente ali no mundo antigo e no mundo medieval. Isso é falso, né? Ou seja, tanto antigos quanto medievais, eles tinham clareza, assim, do que era uma criança, do que era esse período de infância, né? E em muitas situações tratava a criança como criança, né? O que se pode se discutir, às vezes, é o conceito de adolescência, aí é outra coisa, né? Esse é um conceito que me parece que ele é mais forjado, estabelecido, ali já no início do mundo contemporâneo, né? Aí já é uma outra discussão. Mas essa questão da infância, da criança, se tinha ali no mundo antigo medieval. Isso não quer dizer que eles tratassem ou simplesmente vissem as crianças como nós vemos hoje em dia, né? E graças a Deus não viam, porque hoje em dia nós vivemos uma ditadura infantil, onde a maioria dos pais não sabem o que fazer, não tem a mínima noção, né, nem pai nem mãe, de como educar as crianças, do que fazer com o menino, com a menina, não sabe orientar, não sabe pôr limites, né, não sabe propor muitas vezes determinadas coisas, e um absurdo, né, que a gente vê hoje em dia, a maioria dos pais simplesmente, né, perguntando às vezes para uma criança, por exemplo, de 2 anos de idade, 3 anos de idade, o que ela quer, o que ela deseja, né? Ou seja, como que você vai perguntar para uma criança de 2, 3 anos que está em desenvolvimento, ela não tem maturidade intelectual ainda e para discernir as coisas. Ela precisa de ajuda, orientação, justamente para amadurecer, para que em um determinado momento ela aprenda realmente a pensar por si mesma e tomar as suas decisões, né? Mas enfim, essa é a confusão que nós vivemos. Agora, por que que os medievais tinham essa maneira, esse modo de ver as coisas de forma diferente? Porque a fé ocupava um lugar central. Ou seja, a sociedade medieval é uma sociedade ancorada profundamente na fé. Essa é a questão, esse é o ponto, né? Então, ela é ancorada na fé, você entendeu? E a partir da fé é que se organiza todas as coisas. E é lógico que na grande maioria das vezes, principalmente na cristandade medieval ali, nesse período do século XI, XII, XIII, a fé que eu falo aqui, a referência, né, é a fé católica, é a fé cristã, né? Então, o grande ponto aqui, né, como o Boldesan está perguntando aí, na Idade Média a fé tinha uma dicotomia com a razão? Não, né? Ou seja, nós precisamos compreender que a sociedade medieval é uma sociedade construída, fundada, estabelecida sobre a noção de mistério, né? Há uma dimensão de mistério. Ou seja, além daquilo que nós vemos, além daquilo que nós aprendemos com os nossos sentidos e que se submete à nossa razão, há algo que nos transcende, né? Há algo que está além. Então veja, a sociedade medieval ela é uma sociedade profundamente teocêntrica, né? O que quer dizer isso? Tá? Dizer que o mundo medieval, o homem medieval, ele era teocêntrico, quer dizer que havia uma consciência, uma compreensão, não só de que Deus existe, ou uma fé de que Deus existe, mas a ideia de que tudo depende de Deus. E na medida em que tudo depende de Deus, e Deus é o ser mais perfeito e importante ao sentido da nossa vida, o que acontece? A sociedade medieval, ela era construída e organizada a partir dos valores da fé cristã, da fé católica, né? Lógico que existiu também uma Idade Média judaica, existiu uma Idade Média muçulmana, e muitas vezes essas 3 tradições conviveram juntos, né? sem conflitos em alguns momentos. Então, o que acontece ali? Mas em muitos momentos e lugares, o que predominava era a fé católica, era a fé cristã. E aí, as leis, né, a política, a educação, o trabalho, né, a família e tantas outras coisas, ou seja, tudo era pensado, tudo era organizado, estruturado a partir da fé cristã, a partir dos valores cristãos. E também essa ideia de que, já que tudo vai ser organizado, então, repito, era uma sociedade ancorada na fé e era uma sociedade, portanto, teocêntrica e fundamentada nessa questão do mistério. Esse é o primeiro ponto. Então, repito, quando você pega o mundo do trabalho, a economia, né? Quando você pega
a questão da arte, quando você pega a questão da educação, da política, da elaboração das leis, da maneira de compreender o poder, enfim, organização e estruturação da sociedade em geral, tudo era feito e articulado, o ponto de ligação e o ponto de referência era a fé, era o evangelho, era a Sagrada Escritura, era a tradição da igreja, etc. E aí se construiu uma sociedade a partir disso, ou seja, a partir desses valores, desses princípios e dessa fé, fundada, evidentemente, que é teocêntrica no sentido de que Deus é o centro. Aqui devemos tomar um cuidado, porque às vezes o pessoal entende que o homem medieval, ele então, né, já que ele era teocêntrico, então tudo partia de Deus, como no sentido assim, o conhecimento humano começa por Deus e depois vamos conhecer as outras coisas. Não era bem assim, né? Por quê? Porque o homem medieval também sabia que Deus é mistério. Tinha essa clareza de que Deus é transcendente, Deus é mistério, né? É algo que os nossos sentidos não alcançam, que a nossa razão não alcança de maneira direta. Então, dizer que é teocêntrico quer dizer o quê? É ter essa consciência de que Deus é o fundamento último e que nós só vamos entender o mundo, a vida, o ser humano, tudo, a partir de Deus. Ou seja, Deus é o primeiro na ordem do ser e, portanto, ele deve ser a nossa grande referência. Porém, dizer que ele é o primeiro na ordem do ser não quer dizer que ele é o primeiro na ordem do conhecer. Ou seja, Deus é a causa primeira, Deus é a causa de tudo. Porém, o que acontece é dizer que ele é a causa primeira, dizer que ele é o primeiro na ordem do ser, não quer dizer que ele é a primeira coisa que nós conhecemos. Não é, ele é o último. Né? Muitos vão chamar a atenção disso. Por exemplo, São Tomás de Aquino, lá no século XIII. Então, finalizando esse primeiro ponto, ou seja, o que nós podemos dizer, e isso é muito importante, o mundo medieval valoriza muito, sim, a questão da fé, a questão dos valores religiosos e essa ideia da centralidade de Deus. Ou seja, a sociedade e todas as dimensões da vida humana devem ser organizadas a partir dessa fé, desses valores, a partir dessa consciência do mistério. Tá? E aí tem um ponto que é fundamental, porque apesar do mundo medieval, né, ser uma sociedade fundada, estabelecida no mistério, né, e por isso teocêntrica, Deus é o centro, tudo deve convergir ou nos ajudar a se aproximar de Deus, por isso que a literatura, a arte, a política, a lei, a educação, tudo deve ter uma convergência e ajudar o homem a se aproximar cada vez mais do seu fim último, que é contemplar a Deus face a face um dia na glória. Essa é a ideia da cristandade medieval, né, do mundo medieval, dessa sociedade. Agora, isso não quer dizer que porque se estabeleceu uma civilização do mistério, baseada e fundada no mistério, tenha se excluído a questão da razão, né? Eu não lembro aqui quem fez essa pergunta, né? O Bom Design tinha perguntado isso, né? Ou seja, o que a gente vê é justamente o contrário. É uma sociedade alicerçada na questão do mistério, evidentemente que valoriza a fé, é teocêntrica, mas isso não quer dizer que ela abriu mão da razão. Ao contrário, tanto no contexto da patrística quanto da escolástica, nós vamos ver justamente o contrário. Ou seja, o cristianismo sempre se apresentou como uma religião do Logos. Né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E, portanto, né, a grande questão, o grande ponto, né, a grande questão é justamente essa. Ou seja, se você pega, por exemplo, um São Gregório de Nissa, um Santo Agostinho, um Santo Anselmo, São Boaventura, Santo Tomás de Aquino, todos vão deixar bem claro que para você ter fé, para você viver a fé, você não precisa abrir mão da sua inteligência. Você não precisa abrir mão da sua razão. Então, é lógico que cada um vai pensar e vai articular isso de uma maneira. Eu não estou dizendo que todos disseram da mesma forma como que se dá essa articulação entre fé e razão.
Então, essa coisa do que é a fé, do que é a razão, como que se dá essa relação, ela foi pensada e foi explicitada de formas diferentes. Então, um Santo Agostinho estabelece isso de uma maneira, ali no contexto do século IV e V, um Gregório de Nissa, né, mais ou menos na mesma época. Quando você pega um Santo Anselmo, ele também já pensa isso de uma maneira um pouquinho diferente no século XI. Quando você pega o Santo Tomás, no século XIII, há uma abordagem também um pouco diferente. Então, enfim, vai haver uma certa ideia geral de que não existe uma contradição entre fé e razão. Não há uma contradição necessária, né? Por isso que não tem como defender a ideia, e essa foi uma das polêmicas no mundo medieval, principalmente no século XIII, né? Chamado averroísmo latino, né? E alguns autores, alguns defendiam, né, a doutrina da dupla verdade, né? Ou seja, a razão ensina uma verdade, a fé ensina outra, e mesmo que haja uma contradição entre elas, não tem problema, porque fé e razão não tem nada a ver uma coisa com a outra, ciência e religião, etc. Não, a maioria dos autores não vão concordar com isso, porque se Deus é um só, se só existe um Deus, né, a verdade também é una, e se a verdade também é uma, a razão não pode ensinar uma verdade, a fé pode ensinar outra. Então, por mais que razão e fé não sejam exatamente a mesma coisa, ou seja, fé é fé, razão é razão, por outro lado, uma precisa dialogar com a outra e, de uma certa forma, uma precisa da outra. Ou seja, muitos vão procurar mostrar como que no ato de fé, quando eu digo eu creio, ao realizar o ato de fé, ali, por um lado, é lógico, pressupõe uma dimensão sobrenatural, pressupõe um auxílio da graça, por isso que vai vir essa ideia de que a fé é um dom de Deus, mas, por outro lado, da mesma forma que é algo que pressupõe uma dimensão sobrenatural, um dom recebido por Deus, uma ação da graça, na inteligência, na vontade, etc. Por outro lado, também é um ato humano. Ou seja, por outro lado, quando eu digo eu creio, eu não estou usando o meu estômago ou a minha orelha, eu estou usando, por exemplo, a minha inteligência e a minha vontade. Eu creio porque eu quero e eu creio porque eu estou aqui pensando e aderindo a isso, né? E estou usando essas minhas faculdades superiores. Então, seja um Santo Agostinho ou um Santo Tomás, vai ter aquelas ideias de que, olha, o crer é um pensar com assentimento. Se é um pensar, envolve a inteligência, se é assentimento, envolve a vontade, mas ao mesmo tempo, de alguma maneira, envolve a questão da graça, né? Então, muitos vão tentar explicitar isso, ou seja, como que isso se dá. Então, é muito interessante porque é uma sociedade fundada, estabelecida no mistério, ancorada profundamente na fé, procurando mostrar que a realidade não se reduz àquilo que nós captamos e aprendemos pelos nossos sentidos, né? E também simplesmente por aquilo que se submete à lógica da razão. Então, essa dimensão mistérica é muito importante, tá? Mas isso não quer dizer que foi uma sociedade que abre mão da razão, né? Abre mão da filosofia, abre mão da ciência. Então, quando muitos perguntam, né? Ah, mas no mundo medieval houve filosofia? Sim, houve, mas uma filosofia profundamente religiosa. Ou seja, muitos pensadores ali, com certeza, a questão religiosa e teológica era mais importante, mas eles usavam muitas vezes todo o instrumental filosófico para poder discutir essas coisas. Então, é um tipo de filosofia que vai acontecer nos mosteiros, nos conventos, e que vai ser muitas vezes profundamente estimulada por problemas religiosos, por motivações religiosas, mas que não deixa de ser filosofia, justamente porque, em muitas situações, era um processo o quê? De demonstração racional e de especulação filosófica, especulação racional. E isso é bem característico do discurso filosófico, do pensamento filosófico. Então, nesse sentido, podemos dizer que sim, né? Agora, é óbvio que se a gente vai começar a pensar no sentido da filosofia, né? Como ela foi concebida por alguns autores modernos, contemporâneos, aí realmente fica difícil, né? Porque parece que para muitos só tem filosofia quando você justamente nega ou despreza esse aspecto religioso, quando você não admite nenhum tipo de relação da razão com a fé, né? E é esse modo de pensar que foi sendo cada vez mais forte no século XVII, no século XVIII, né? E até hoje muita gente pensa assim, né? Muita gente defende isso. Então, o que é interessante nesse contexto, repito, é que é uma sociedade fundada no mistério, alicerçada na fé, organiza tudo, né? Por isso a centralidade da fé. Tudo é organizado tendo como referência e ponto unificador a fé. Tá?
Isso não quer dizer, alguém poderia dizer, ah, professor, mas isso quer dizer então que o mundo medieval foi perfeito, as pessoas não erravam, não tinham pecado, né? Isso não seria uma idealização? Com certeza, mas não é isso que eu estou dizendo. Dizer que era era uma sociedade fundada no mistério, ancorada na fé, teocêntrica, centralizada em Deus, quer dizer que se organizava tudo a partir disso e que tinha uma consciência muito grande disso. Isso não quer dizer que no mundo medieval não existiam suas misérias. A sociedade medieval, o homem medieval, com certeza, tinha os seus erros, tinha os seus problemas e tinha os seus pecados. Mas tinha uma coisa muito interessante. A pessoa tinha consciência de que o pecado é pecado. E não igual hoje. Né? Essa é a grande questão. Nós vivemos uma sociedade onde as leis, a organização do trabalho, né, política, social e tantas outras coisas, a educação, na grande maioria das vezes, não tem preocupação nenhuma de ajudar as pessoas a se aproximarem de Deus, a ter essa consciência de que existe uma realidade transcendente, há uma dimensão mistérica que nos envolve. Então, na grande maioria das vezes, não há uma proposta nesse sentido. Né? Se você pega lá para trás, no começo do mundo contemporâneo, como autores como Max Weber, que vão propor justamente, né, o conceito de desencantamento do mundo, passa um pouco por essa questão de que, olha, nós temos que parar de olhar a realidade como um grande mistério, a vida como um grande mistério. Né? E porque junto com isso, o que acontece? Vem um segundo ponto que eu quero trabalhar aqui hoje, que é a questão do quê? Do simbolismo. Ou seja, a sociedade medieval é uma sociedade simbólica, ou seja, nós podemos chegar ao ponto até de dizer que a civilização medieval é uma civilização litúrgica. E por que ela seria uma civilização litúrgica? Porque a noção, a valorização dos gestos, dos símbolos, são extremamente importantes. Né? São hiper valorizados, tudo isso daí. Ou seja, você vai ver, repito, a própria arquitetura, a própria música, né, a própria arte em geral, etc., a escultura, a pintura, entendeu? Ou seja, os artifícios, tudo que o ser humano produz e a própria organização social, em muitas situações, é a ideia de que o ser humano, ele, de fato, precisa de símbolos, né? E ele aprende muitas vezes, por intermédio desses símbolos, por um conjunto de gestos, seja na sociedade em geral, ou na família, ou na igreja, ou em outras situações, esses gestos e símbolos transmitem toda uma mensagem, toda uma verdade, que ajuda a pessoa a penetrar e a adentrar essa dimensão mais misteriosa da própria vida e da própria realidade. Ou seja, aqui nós temos um elemento que é muito importante, que é, repito, é um desdobramento do primeiro item. Na medida em que nós temos uma sociedade fundada no mistério, ancorada na fé, teocêntrica, isso vai gerar a consciência de que, em primeiro lugar, é lógico, a fé é uma coisa extremamente importante. E quando fala de fé, aqui é lógico, estamos falando do Evangelho de Cristo, da Sagrada Escritura, da tradição, etc. Então, e tudo vai ser organizado a partir disso. Tá? Mas, ao mesmo tempo, também isso gera a consciência de que o mundo, o universo, a vida, né, tudo é um grande símbolo, um grande signo, um grande sinal que aponta para uma realidade que está para além daquilo que simplesmente a gente capta pelos nossos sentidos e tenta compreender pela nossa inteligência. Então, por isso que, no contexto medieval, repito, é uma sociedade centralizada na fé, onde se organiza tudo a partir dos valores, critérios e princípios da fé cristã. E isso não quer dizer, repito, que todo mundo lá fosse santo, ou não tivesse problemas, ou não tivesse erros, mas, repito, existia essa consciência, tanto que você vai ter muitas histórias do mundo medieval de conversão, de pessoas que tinham uma vida terrível, que cometeram um monte de erros, um monte de pecados,
mas que foram tomando consciência de que o pecado é pecado e da necessidade de se converter para se reaproximar do seu princípio originário, de Deus, que é o princípio e o fim de todas as coisas. Ou seja, havia essa clareza de que eu não posso dizer que o pecado não é pecado. Eu não posso dizer que o errado é certo, né? Ou de que tudo é relativo, tudo é bom e tudo leva... Não, não é tão simples assim. Então, no contexto medieval, não é que as pessoas não erravam ou não pecavam, como eu já disse, mas elas eram ajudadas a desenvolver essa consciência, né, de que o bem e o mal são distintos, de que o pecado é pecado, é uma ofensa contra Deus, é aquilo que nos afasta de Deus e que gera todo um processo de desordem na alma da pessoa e na sociedade. E a partir disso, né, ou levando em consideração isso, esse teocentrismo, essa fé, essa valorização do aspecto religioso, a dimensão da realidade como um mistério gera também essa tomada de consciência de que a realidade em si, a própria realidade em si, ela possui uma estrutura simbólica, ela tem uma linguagem simbólica, né? Ela tem uma estrutura simbólica e uma linguagem simbólica. Portanto, a grande questão, né? O grande ponto é que, né, o grande item aqui é que, de fato, nós precisamos entender que a realidade em si, ela tem esse tipo de estrutura, ela tem esse tipo de linguagem, né? Por exemplo, um autor que trabalha muito isso, vários desenvolvem essa discussão, mas quando você pega um autor como São Boaventura no século XIII, ele desenvolve, né, toda uma teologia simbólica justamente porque ele parte de profundos pressupostos filosóficos, dizendo o quê? Que a realidade em si mesma, ela é simbólica e tem uma linguagem simbólica. O que quer dizer isso? Isso quer dizer uma coisa extremamente importante, né? Isso quer dizer que, para o homem medieval, quando nós pegamos as narrativas bíblicas, né, da Sagrada Escritura, ou mesmo, né, determinadas coisas que eram consideradas milagres, etc., no mundo, é a ideia de que essas teofanias, essas manifestações de Deus, elas de uma certa forma são símbolos, são sinais de algo que é suprassensível, de algo que nos transcende, né? Ou seja, nessa consciência do homem medieval, não existe nada no mundo que não revele, de alguma maneira, seja de forma clara ou obscura, algo dessa beleza espiritual. Então, essa ideia, né, que o homem medieval vai ressaltar muito, que já está lá no mundo antigo, em Paulo, por exemplo, na carta de São Paulo aos Romanos, além dos primeiros capítulos, ele vai dizer isso, que a beleza das criaturas nada mais é do que um reflexo da beleza do Criador. Ora, o homem medieval, ele vai ampliar isso, aprofundar, e você vai ver claramente que esse simbolismo medieval, ele é, às vezes, de cunho profundamente teológico, mas ele também, muitas vezes, é de cunho filosófico. E aí mostra, de fato, aquilo que eu já havia dito antes. Apesar de ser uma sociedade fundada no mistério, isso não quer dizer que abre mão da razão. Então, quando se diz que na Idade Média não teve ciência, não teve filosofia, isso não é verdade. Só que era uma filosofia e uma ciência profundamente próxima da questão religiosa e que tinha como finalidade também levar o homem até Deus. Ou seja, vamos conhecer o mundo, vamos conhecer a natureza, vamos conhecer as coisas, vamos aprender a fazer isso ou aquilo, mas a grande meta é que isso tudo nos ajude a conhecer cada vez mais a Deus e se aproximar de Deus, porque Ele é o princípio e o fim de todas as coisas, né? Então não é que não tinha filosofia ou não tinha ciência. A grande questão é qual é a grande finalidade de tudo isso. Então realmente uma filosofia ou uma ciência que ajude o ser humano simplesmente a conhecer a natureza, a se conhecer, a conhecer as coisas, para continuar no mero plano da imanência, né, gerando até um certo tipo de admiração exagerada por si mesmo, correndo o risco até de uma idolatria,
Para o homem medieval, isso realmente não tinha valor, não tinha sentido. Ou seja o trabalho, seja a educação, seja a família, a lei, a política, a arte, a literatura, né, o conhecimento, tudo deveriam ser formas de nos ajudar cada vez mais a compreender melhor essa realidade transcendente, essa realidade divina, esse grande mistério que é Deus. E, ao mesmo tempo, é lógico que a gente vai conhecendo cada vez mais, vai se aproximando dele cada vez mais e buscando, né, entrar num processo de purificação, de conversão, para se aproximar cada vez mais disso. Né? Então, repito, não é que não tenha filosofia ou ciência. A questão é que é uma filosofia e uma ciência que valorizavam muito esse aspecto. Então, o aspecto teológico do simbolismo é nítido, porque é a ideia de que Deus criou todas as coisas, criou o homem à sua imagem e semelhança, mas tudo que existe tem uma certa semelhança com Deus. Lógico, também tem a dissemelhança, porque não é igual a Deus. Ou seja, tudo que existe, de uma certa forma, é um vestígio de Deus e carrega em si esses vestígios. Então, quando eu olho para o mundo, para a realidade, eu vejo ali ordem, eu vejo medida, eu vejo unidade, eu vejo proporção, tudo isso, de uma certa forma, são vestígios de Deus, né? Ou seja, a beleza presente no mundo, a sabedoria presente no mundo, a unidade presente no mundo, são vestígios da arte divina. Então, o universo, o mundo, né, criado por Deus, é visto como uma grande obra de arte. Deus vai ser visto como um grande artista, né, que deixou a sua marca. Deixou a sua marca em tudo isso. Então, as coisas trazem em si esses vestígios, ao mesmo tempo são esses vestígios. Por isso que a contemplação do mundo, o estudo, a investigação, não é aquela ideia moderna, né, de conhecer para intervir, conhecer para dominar, para fazer a natureza trabalhar a nosso favor, e, portanto, se for necessário, né, para satisfazer todos os caprichos do ser humano, vamos até mudar a natureza, etc. Não, para o homem medieval é conhecer para se submeter. É conhecer para que a gente consiga elevar cada vez mais a nossa alma a se aproximar daquilo que é verdadeiro, bom e belo. E que no fundo, é Deus. Que é a beleza suprema, a verdade suprema e o bem supremo, segundo esse homem medieval. Então veja que é um simbolismo que tem um cunho teológico e pressupostos de fé claríssimo, mas também tem um elemento filosófico. Por quê? Porque o homem medieval, na medida em que ele tem essa consciência metafísica, na medida em que ele olha para o mundo, olha para a realidade, e principalmente através do conceito de mutabilidade, ele vê uma coisa que é mutável, ela não pode ter sido causa de si mesma. Uma coisa que não existia, passou a existir e é mutável, é porque ela recebeu o ser. Se ela recebeu o ser, ela não é causa de si, e eu não consigo encontrar nas criaturas a razão de ser delas próprias. Portanto, existe toda uma dimensão metafísica, existe essa consciência de que há uma forma absoluta, há uma causa primeira, que é a origem e o fundamento último de tudo. E veja que, quando o homem medieval diz isso, ele não diz apenas por motivos religiosos ou argumentos advindos da Sagrada Escritura, mas no exercício da sua razão, e a partir de um aspecto especulativo e metafísico, observando a realidade, usando a sua razão, ele vai fazer justamente isso. Ou seja, eu olho para o mundo e eu vou analisar os efeitos que eu apreendo no mundo. E na medida em que eu apreendo esses efeitos, eu vou vendo que esses efeitos trazem em si uma marca de determinadas causas. E que, portanto, né, usando a minha inteligência, usando a razão, nós vamos ver que as criaturas, elas não são causa de si mesma, não são razão de si mesma, né? E principalmente por causa da questão da mutabilidade, etc. Então vai se percebendo que pelos efeitos eu chego até as causas, até chegar ao ponto de que eu chego a essa causa primeira, e essa forma inteligível. Então essa consciência metafísica, ou esse reconhecimento da capacidade especulativa da razão, faz com que o mundo, a realidade, seja vista, compreendida como uma estrutura simbólica que possui também
uma linguagem simbólica. Essa é a questão. Por isso que, repito, se o próprio mundo, se a própria realidade tem uma estrutura simbólica e uma linguagem simbólica, é por isso que também a própria sociedade em geral, né, fundamentando-se na fé e nesse mistério, também vai procurar construir símbolos que apontem para essa realidade transcendente. Né? Por isso que é uma sociedade, é uma civilização litúrgica, é uma civilização dos gestos, é uma civilização dos símbolos, porque é uma tentativa de fazer aquilo que a realidade natural já faz. Né? A própria realidade natural já é um grande símbolo, já possui uma estrutura simbólica e tem uma linguagem simbólica, e, portanto, se as criaturas em geral, elas já são signos que apontam para uma realidade transcendente, então, na vida social, né, no convívio humano, na organização da sociedade, nós também precisamos viver, se comportar e estabelecer símbolos que, de uma certa maneira, ajude o ser humano não só a ficar preso ao plano da imanência e às necessidades práticas da vida, né, ou a suprir as necessidades biológicas, mas também a fazer com que ele transcenda, fazer com que ele busque coisas que são mais sublimes, mais elevadas, né, que faça com que ele desenvolva um tipo de cultura, e aí a gente vê claramente, então, que o homem medieval mostra isso, ou seja, existe sim uma presença natural, existem necessidades biológicas, etc., mas quando nós adentramos essa questão do símbolo, nós estamos adentrando justamente o que é toda a dimensão cultural da vida humana. E aí essa consciência de que não tem como você desenvolver uma autocultura ou uma cultura mais elevada sem buscar aquilo que é sublime, aquilo que é mais sagrado, etc., né? E principalmente não tem como você desenvolver uma cultura que ajude o ser humano a ser cada vez melhor se você desenvolve símbolos, se você desenvolve gestos que levam o ser humano a se apegar cada vez mais àquilo que é temporal, àquilo que é efêmero, né? Então, quando você constrói um monte de símbolos, né, de elementos culturais que levam o ser humano a valorizar e a buscar só aquilo que é efêmero, a buscar o prazer, a fama, a glória, o poder, você está justamente ajudando o ser humano a entrar num processo de corrupção e de autodestruição profunda. Não porque... Aí alguém pode dizer, professor, então o mundo medieval, o pensamento cristão, mostra então que é como se a gente tivesse raiva da vida, né? Então tudo que é temporal, tudo que é passageiro, tudo que é desse mundo é como se fosse ruim. Não, não é isso que os autores cristãos dizem. Isso é gnose. Essa coisa de achar que esse mundo, essa vida, a matéria é intrinsecamente mal, é pensamento gnóstico que sempre foi combatido, né, e discordado pela maioria da igreja. Então, uma coisa é o efêmero, o temporal, o aqui, o agora, o imanente, ele é bom. Por quê? Porque tudo que Deus criou é bom e belo. Mas o problema é que eu não posso esquecer que esse mundo, essa vida, essas realidades criadas, essa beleza, essa bondade presente no mundo, etc., eu só não posso esquecer que tudo isso é relativo. E relativo em que sentido? Não no sentido que nós usamos hoje. É relativo no sentido de que é relacional, ou seja, que remete a um outro, que depende de um outro. Essa é a questão. Então, eu tenho que olhar para o tempo para me aproximar e lembrar da eternidade. Eu tenho que olhar para o visível para lembrar do invisível. Eu tenho que me apoiar no mutável para buscar o imutável e o perene. Essa é a ideia. Ou seja, uma sociedade alicerçada na fé vai reconhecer que existe uma dimensão mistérica da realidade e da vida. Isso não quer dizer abrir mão da inteligência e da razão. Isso quer dizer usar a sua razão, usar a sua inteligência para quê? Para, olhando o temporal, olhando o visível, olhando o efêmero, né? Olhando o mutável, que você possa se apoiar em tudo isso e buscar aquilo que transcende tudo isso. Então veja, não é um desprezo, não é uma condenação, é essa consciência
de que essas coisas não são absolutas. Eu não posso absolutizar aquilo que é relativo. Eu preciso tratar o relativo como relativo, para que ele me ajude a buscar aquilo que é por si mesmo, que é o absoluto. Essa é a consciência do mundo medieval. Ou seja, quando nós dizemos que a sociedade medieval, a civilização medieval, ela é alicerçada na fé e fundada na dimensão de mistério, isso pressupõe duas coisas. É uma sociedade que hipervaloriza a fé, mas uma fé que dialoga com a razão. Uma fé que não abre mão da razão. Uma fé que tem consciência de que ela tem a dimensão da graça, que é um dom de Deus, mas ao mesmo tempo é um ato proveniente das nossas faculdades superiores, como a nossa inteligência e a nossa vontade. Ao mesmo tempo, uma sociedade que reconhece a dimensão mistérica da existência, né? E, portanto, essa consciência de que, olha, esse mundo, essa vida, tudo que Deus criou é bom e belo, né? Mas eu não posso me apegar a nada disso. Por quê? Porque aquilo que é mutável, aquilo que é finito, aquilo que é criado, é transitório. E tudo isso nada mais é do que um grande signo, um grande sinal que aponta para uma realidade que transcende, e lá, é nessa beleza eterna, nessa bondade eterna, é nessa realidade divina que nós vamos compreender o que é a vida, o que é o mundo, o que é o homem, o que é o sentido de tudo. É lá que nós vamos encontrar a plenitude do nosso ser. É isso que os medievais querem chamar a atenção. É isso que eles apontam, né? Então, repito, uma coisa é o pensamento gnóstico, uma coisa é a gnose, que entendia que tudo que é material, corpóreo, sensível é intrinsecamente mal e não tem como ser redimido. Outra coisa é o pensamento cristão verdadeiro, dizendo, olha, por um lado tudo que Deus criou é bom e belo, porém pelo simples fato de ser criado, não é absoluto. Não é fundamento de si mesmo, não é causa de si mesmo, mas é um signo, um sinal, um símbolo de algo maior. E é por isso que a gente, a partir dessa consciência, tem que ter condições de olhar para as criaturas, sejam os animais, sejam as árvores, seja o próprio ser humano, olhar para tudo isso e ver tudo isso como um grande sinal de Deus, que nos ajude a se aproximar de Deus. Essa é a ideia do mundo medieval. E tem, óbvio, aí um pressuposto teológico e de fé fortíssimo, tirado da Bíblia, da tradição, mas ao mesmo tempo o homem medieval sente a necessidade, muitas vezes também, de apresentar uma justificativa racional para tudo isso. Tanto que nós vamos encontrar vários argumentos a favor da existência de Deus. Vários argumentos procurando mostrar que a fé, né, não é um ato irracional. A graça, ela não vem de encontro à natureza. A graça vem ao encontro da natureza. Esse é um ponto fundamental do pensamento medieval. Seja de um Agostinho, de um Anselmo, seja de um Boaventura, de um Tomás, né? Mesmo com pequenas diferenças que há entre eles, nas considerações. Mas por que a graça vem ao encontro? Porque, por exemplo, se existe uma, né, se existe um desejo natural do ser humano por Deus, né, se na natureza humana, aquilo que Santo Agostinho dizia, o ser humano não foi feito só por Deus, mas para Deus, e aí ele tem um desejo natural, ele busca esse divino sagrado, justamente que foi criado para isso. Então veja que, com todas as suas misérias e dificuldades, quando a graça vem, ela não vem destruir a natureza, ela vem ajudar a nossa natureza a atingir, a realizar aquilo que a natureza anseia, mas que por si mesma ela não consegue, por causa da debilidade do pecado. É isso que os medievais querem chamar a nossa atenção. Então, vamos agora aqui um pouquinho para a questão das perguntas que o pessoal tinha feito. Algumas eu já chamei a atenção, outras não, né? Então tinha alguém aqui falar de TCC, deixa eu só achar mais para cima, né, que tem várias observações aqui. Então o que acontece aqui? Cadê, meu Deus do céu, não estou achando. Mas alguém colocou aqui, né, a Flávia colocou aqui, o nominalismo colaborou com o declínio desse aspecto simbólico? Sim, né? Porque de uma certa maneira sim.
seja, na medida em que há uma hipervalorização do individual, né, eu fico preso nesse individual para compreendê-lo na sua estrutura ali, e o universal não tem nenhum tipo de consistência ontológica, de uma certa maneira me parece que colaborou sim, Flávia. Né? Porque aí eu fico preso nesse individual pelo individual, e de uma certa forma não há uma preocupação de, pelo exercício da razão, entender ali que aquilo é reflexo de uma estrutura simbólica. Então, veja, eu não acho que o nominalismo na sua essência, o ponto central seja esse. Não é, evidentemente, não é. Mas é aquilo, né? No nominalismo vai ter uma separação muito forte de fé e razão, a negação da questão dos universais, e eu acho que isso, de uma certa maneira, foi quebrando também essa coisa da consciência simbólica e de ver a realidade como, né, uma estrutura simbólica, tá bom? Tinha uma outra questão aqui, alguém que estava falando que estava fazendo TCC e queria fazer da questão do tempo em Santo Agostinho. Ora, tem um missionário aqui que coloca, né, que parabéns pessoa, como sempre, né, reflexão, vai ficar gravado, viu gente? Essa live vai ficar gravada para quem quiser assistir depois, ou quem quiser rever, né? Mas sobre a questão do TCC, sobre a questão do tempo, eu não estou achando aqui, ficou lá para trás, mas assim, o texto de referência, geralmente, quando se fala aqui, né, o Li, né, ele diz que é salesiano, né, Dom Bosco é religioso, e está fazendo filosofia. Gostaria de escrever meu TCC em Santo Agostinho, sobre o tempo. Então, é uma temática, né, que já foi bastante escrita, o pessoal já escreveu bastante sobre isso. O texto que geralmente o pessoal usa bastante é o livro 11 das Confissões. Então, ali é uma abordagem onde Santo Agostinho procura mostrar que, para a gente analisar a questão do tempo, a gente não pode analisá-lo simplesmente como se fosse o movimento dos astros, mas tem que entender o tempo como o movimento da alma. Então, o texto que é muito usado é o livro 11 das Confissões. Um outro texto é a Cidade de Deus. Na Cidade de Deus também é possível fazer toda uma discussão ali sobre a questão do tempo, mas aí já é o tempo no sentido relacionado à história, né? Ou seja, o próprio desenvolvimento histórico, o próprio desenvolvimento do tempo, como também uma forma como Deus foi se revelando e nos salvando, e aí aquela compreensão, né, de uma filosofia da história, de uma teologia da história desenvolvida por Agostinho. Então, a questão do tempo também está ali presente, pode ser desenvolvida a partir da Cidade de Deus, né, a maneira como Agostinho vê a história, e está muito relacionada à questão do tempo, mas é uma abordagem um pouquinho diferente daquilo que está no livro 11 das Confissões. Me parece que são os textos assim onde aparece com mais estruturação e consistência essa problemática, tá? Essa questão. Mas é interessante, é um tema, uma questão muito, muito pertinente, né, e que vai ser muito interessante, tá? Questão de, agora eu entendi que falaram aqui a questão do YouTube, né? Então sim, eu vou salvar, vai ficar salvo aqui no Instagram, tá bom? E depois vamos salvar lá também no YouTube. Vou pedir para alguém passar para lá, tá? Mais alguma questão, pessoal? Alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Flávia colocou, etc. É isso, né? Já que não tem nenhuma questão. Então, veja bem, só uma novidade boa. Então, todo mundo sabe que eu lancei a minha plataforma Studium. Lá no Studium, né, o link está aqui na minha bio, no Instagram. Então, se você quiser e puder, por favor, né, me acompanha lá o meu canal do YouTube, além do Instagram aqui. E também tem lá a plataforma Studium, que já tem alguns cursos, entendeu? Tem cursos lá sobre Santo Agostinho, como estudar Santo Agostinho, né, um guia de leitura das Confissões. Tem também as heresias segundo Santo Agostinho, a questão da felicidade e outras coisas lá. Então, se você puder, dá uma olhadinha lá na minha plataforma. Então, tem o meu site, www.joelgracioso.com.br, e no meu site tem lá o Studium, que é a plataforma de cursos. Ou aqui na minha bio tem a link. E hoje, para quem tiver interesse,
dá uma olhadinha lá e se você quiser adquirir algo, usa o cupom Joel15. Você pode usar esse cupom para qualquer curso que tem lá, tá? Joel15 e aí você tem 15% de desconto para adquirir qualquer curso lá, tá bom? Amanhã nós temos a nossa segunda live, aonde eu vou analisar mais, né, a questão da visão do universo, da história, ou seja, da estrutura do mundo, não só no sentido simbólico, mas também essa questão realmente de como que o mundo medieval, o ponto de vista cosmológico e histórico, né? Apareceu uma outra pergunta aqui. Existe uma razão prática para a filosofia ter aparecido na escolástica? Então, existe, o Lopes, o seguinte, né? A historiografia se divide nisso. A historiografia tradicional, ela diz que Aristóteles ficou mais ou menos esquecido, abandonado, até ali o século XI, né? E a partir do 11 do 12 é que ele começou a ser mais conhecido, a sua obra começou a circular mais. Então, até então, existia mais o conhecimento de alguns textos de lógica, etc. Ou seja, sua metafísica, a ética, a política não circulavam tanto. Então, geralmente a historiografia tradicional, ela diz isso. Porém, né, há um tempo atrás, há uns 15 anos atrás mais ou menos, eu não lembro, tem um autor chamado Guggenheim, que ele defende a tese, esse livro é em francês, né? Eu não lembro o nome exato, acho que é Subida ao Monte São Michel, uma coisa assim. O Guggenheim, ele diz que no fundo a obra de Aristóteles ela não ficou tão esquecida assim não, que ela era conhecida, né, que muitos textos de Aristóteles circulavam, não tanto no contexto ali do Ocidente, mas em outros contextos do Oriente, etc., pelos cristãos orientais, que ela foi preservada. Então, o Guggenheim defende essa tese que Aristóteles não ficou tão conhecido, tão desconhecido, não. Ele circulava, ele estava por ali, né? Então ele se contrapõe a essa tese de que as principais obras só teriam reaparecido no século XI e XII, tem essa discussão. Mas a maioria ainda, né, de historiadores e professores seguem essa historiografia tradicional, tá bom? Agora, se existiu uma razão prática para que esse pensamento apareceu mais na escolástica, então, muitos colocam aquela coisa da tradução da Escola de Toledo, né? Ou seja, conforme os árabes, né, e outros foram traduzindo esses textos, então conforme foi adentrando, né, esse mundo oriental, essa tradição árabe muçulmana foi adentrando mais ao Ocidente, e a partir das traduções que eles fizeram, então eles foram também espalhando. Agora, não, me parece que não é que existe um motivo prático filosófico, né, se você quer saber nesse sentido, né? Ou seja, reapareceu ali porque é como se o mundo medieval estivesse com uma necessidade ética maior e por isso reintroduzido. Não sei. Nunca me parece que... Não sei se a coisa seria nesse sentido, né? Ou seja, Aristóteles foi retomado, Aristóteles foi reintroduzido porque existia um certo tipo de necessidade social filosófica. Geralmente a leitura é o contrário, né? Ou seja, os textos são ali reintroduzidos pelos árabes, vai havendo cada vez mais essa presença muçulmana, então o trabalho de Avicena, Averroes, principalmente, e outros tradutores ali da Escola de Toledo, etc. E aí muitos entendem que devido a esse trabalho, foi ocorrendo um encontro dessa cristandade medieval com esses textos, isso gerou toda uma crise, ou seja, a cristandade lê esses textos e estranha, por quê? Porque viu que era possível ter uma visão de mundo que não sentia necessidade da fé cristã, né? Eu poderia olhar para o mundo da realidade, dar uma certa explicação, sem nenhum tipo de auxílio da fé cristã. Então, gerou um desconforto, um conflito, e aí muitos tiveram que se posicionar perante isso, né? Bom, na sequência aqui, Eduardo colocou essa questão da live, por isso que ele chegou atrasado, tranquilo, né? Então, assim, está circulando, a gente está divulgando aí, né, a live, repito, amanhã, às 8h15, nós temos a segunda live, onde eu vou falar sobre a visão do mundo, do universo e da história, tá? E na terça-noite nós vamos ter continuidade a isso, onde eu vou falar mais do aspecto da arte
e vou analisar ali toda aquela questão da catedral, né? Por que a catedral é o grande símbolo desse contexto medieval. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. A live vai ficar gravada. Vou tentar subir para o YouTube depois, né? Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe a cada um. E espero que amanhã à noite vocês estejam comigo nessa segunda live, nessa segunda aula, tá bom? A partir das 8h15. E quem quiser, dá uma olhada lá no estúdio, por favor, nos meus cursos online e use o cupom de desconto, né? Joel15. Aí você tem 15% de desconto. Vem ser meu aluno lá no estúdio. Tem um grupo de WhatsApp específico só para os alunos deixarem as perguntas, as dúvidas e serem acompanhados por mim, tá bom? Uma boa noite, tudo de bom para vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.